Bom, hoje eu estou aqui com o meu amigo e também um empreendedor, o senhor Márcio Mexerica. Oh, que honra! Prazer é todo meu. Seja bem-vindo. A gente começa uma série de vídeos agora fazendo algumas entrevistas com empreendedores, pessoas que, assim como você, começam de uma maneira, às vezes sozinho, com um sonho, uma ideia, e nada mais importante do que falarmos com pessoas que têm essa realidade. Então, eu hoje tenho o privilégio de estar com o Márcio aqui, ele vai falar um pouquinho dele, né? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Bem, eu sou o Márcio, sou um ex-jogador de futebol, mais conhecido como Mexerica no meio esportivo, né? Parei de jogar há 9 anos e entrei nesse mundo dos negócios. E claro, como qualquer empresário, tem as suas dificuldades e eu não fui diferente, né? E ainda por cima tinha algumas situações bem contra. E que era realmente que a maioria dos ex-jogadores de futebol acabam falindo, né, e perdendo tudo que tem. E eu resolvi entrar realmente de cabeça nesse mundo dos negócios e sentir na pele a dificuldade e o quanto é necessário um envolvimento a 100%. Mas ainda assim isso ainda falta, né, porque precisa ter pessoas profissionais, pessoas que possam te ajudar. E eu gostaria de falar um pouquinho com você, pequeno, médio e grande empresário, ou você que está pensando em começar um negócio. Nada melhor do que você ser bem assessorado, né? E isso aconteceu comigo quando eu tive a oportunidade de chamar essa pequena, grande mulher para trabalhar comigo, aproximadamente 8 anos atrás, e fizemos uma grande parceria, onde pudemos ter grandes trocas, né, e ver o crescimento das empresas. Então eu estou aqui para te falar que vale muito a pena abrir mão de algumas coisas para ter outras, né? E foi o que eu fiz e obtive sucesso porque tenho uma pessoa igual a Dione me ajudando sempre, né, e trocando experiências e vendo o crescimento, ajustando sobre aquilo que precisa ser ajustado e pensando sempre num planejamento grande para frente. Uma coisa pra mim, Márcio, todo pequeno empresário, quando ele começa, ele tem alguma coisa assim que ele fala, puxa, eu não esperava por isso, não esperava ter que lidar com isso. Você teve essa experiência? Então eu devo ser pequeno até hoje, porque eu tenho isso todo dia. Mas assim, você consegue dar um exemplo de alguma coisa que, tipo assim, você falou, nossa, eu não sabia que eu ia ter que lidar com isso? Eu acho que dentro do que a gente vive no meio empresarial, você tem muitas interrogações, né? A hora de crescer, né? A hora de dar um passo atrás, muitas vezes. Então acho que essa dúvida ela vai ser constante. E no começo para mim era um desconforto, mas hoje para mim é uma grande oportunidade, né? E claro, em cima de tudo aquilo que a gente consegue conversar, então há algumas coisas que às vezes a gente acha que eu não queria passar por isso, é uma dificuldade, depois você vê como uma grande oportunidade. Eu acho que é assim que um grande empresário tem que pensar, né? Que de uma dificuldade nasce um grande negócio, né? Nasce grandes parcerias. Então acho que é o preparo, né? Então nesses anos todos aí que nós estamos empreendendo, eu acho que o que realmente me marcou foi isso, é dúvida constante, né? Então eu durmo pensando em negócio, acordo pensando em negócio e essas dúvidas elas nunca saíram na minha cabeça. Eu não sei se isso acontece com os Bics, mas quando eu chegar lá eu posso falar um pouquinho melhor sobre isso, mas que realmente acontece e eu acho que o mais importante de tudo é você ter alguém com experiência, né, que possa te ajudar para na hora que aparecer essas dúvidas você não achar que quando você
está dando um passo atrás, você está regredindo, e nem quando você está andando muito rápido, não significa que você está crescendo, né? Então você tem que ter o tempo certo das coisas para que as coisas estejam bem saudáveis, né? E eu acho que é isso que tem acontecido nas nossas empresas. O seu primeiro ramo, né, de negócio, hoje você trabalha com vários, né, só para aproveitar isso, né, hoje mais trabalha com construção, esquadria que também está envolvida com a construção e trabalha também no ramo alimentício, né. Mas o seu primeiro negócio foi dentro do ramo de construção, né, e você já construía antes. Como que foi você profissionalizar isso? Porque até então você fazia de uma maneira informal, né? O que te levou a pensar, puxa, eu preciso profissionalizar? Eu acho que quando você faz alguma coisa, né, seja ela o que for, informalmente, você deixa de pegar ou montar alguns processos que depois que você monta, você vê a importância que é, né? E o processo realmente ele facilita a vida do empresário, né? Onde você consegue ter números, onde você consegue direcionar melhor, né, os seus colaboradores. Então eu fazia de um jeito, né, e quando nós conseguimos profissionalizar, colocar processo dentro da empresa, foi na minha cabeça foi muito claro isso, né? Então hoje eu posso dizer que eu nem consigo trabalhar sem processo. E quando eu tenho alguma coisa que está desajustada, realmente mexe muito comigo pelo fato de eu entender, né, e reconhecer que o processo ele determina muito o crescimento da empresa. E se ela não tem processo, ela não tem crescimento. Duas coisas muito importantes que você falou acerca do processo. Muitas vezes a pessoa, quando ela começa, ela entende que o dono da empresa ele é maior que o processo. Quando o tempo vai passando, você descobre que o processo tem que ser maior do que o dono da empresa, né? Eu acho que isso é uma coisa que para você tem sido bem clara, né? Muito claro. Então, em todas as empresas, a linha realmente é essa, né? Eu ser menor do que todos, praticamente, e assim a empresa será maior do que tudo, né? E realmente é isso. É você olhar, criar situações, né, e processos para que realmente as coisas funcionem, né, sem a participação realmente integral do dono da empresa, né? Porque para crescer realmente a gente tem que estar olhando sempre um pouquinho à frente do que está acontecendo hoje. Até porque, né, o processo ele se torna protetor. Você imagina, por exemplo, o Márcio é uma pessoa que ele tem muitos amigos, pessoas conhecidas. Se todo mundo que chegasse lá e falasse, coloca o meu trabalho na frente, eu tô com pressa e tal, e aí o que ia acontecer? Ele ia se comprometer com todo mundo e depois ia ficar mal com todo mundo. O processo acaba falando, olha, a gente tem um calendário, a gente tem um prazo, então o processo ele se torna protetor. Então já fica a dica aí para você que é empreendedor. Processos, eles são protetores para a empresa, não são regras burocráticas que vão roubar o seu tempo. Uma outra coisa que o Márcio falou, e eu gosto muito de falar, é que os números falam, né? Já falei isso muitas vezes, né? E hoje os números falam para você? Os números, na verdade, eles sempre falaram, né? E sempre vão falar. E aí o empreendedor ele tem que entender isso. Enquanto ele não entender, ele vai agir da forma que ele achar melhor. Ele não vai deixar de ser dono, né? E então o que acontece muitas vezes é que nós, como empresários, queremos mostrar que mandamos, né? E agimos de uma maneira completamente amadora. E quando você tem processos, você tem números. E quando você tem números, automaticamente você se torna muito mais dono, né, do que quando você não tem, né? Então acho que isso fica muito claro, né? E é gostoso você entrar numa empresa e se dar o direito de falar assim, eu sou dono disso aqui, mas eu não posso entrar nisso aqui. E eu acho que acontece muito hoje, e quando acontece eu fico muito feliz, porque eu falo, é sinal que os processos estão funcionando, é sinal que a empresa está crescendo. É sinal que eu, como empresário, estou crescendo, né? Então, isso é bem legal. Na verdade, o nascimento de uma empresa, assim como um filho, eu acho, né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. Quando nasce uma empresa, nasce um dono de empresa.
E esse dono de empresa, ele vai precisar crescer junto, ele vai precisar se desenvolver junto. E a amizade com os números vai ser fundamental, porque os números falam. Só que quando você não relaciona esses números, quando você não faz levantamento desses números, quando você não aponta esses números, quando você não se assenhoreia desses números, eles vão existir. Às vezes tem gente que não quer saber os números. Eu já ouvi gente falar isso. Não, eu não quero saber quanto que eu devo, mas você deve. Isso é a mesma coisa. O seguinte exemplo, é a pessoa que ela tá doente, mas ela não quer fazer um exame, porque ela não quer descobrir o que ela tem. Mas criatura, o negócio tá lá. Então você precisa o quê? Conhecer. Porque conhecendo, quanto antes você começa a conhecer os seus números, antes você vai conseguir saber o que você pode fazer, a mudança estratégica realmente que você pode desenvolver. E dá segurança, né? Perfeito. Mas nós, brasileiros, eu acho que nós temos um pouquinho de dificuldade nisso. E você deu um exemplo até de médico agora. E que é realmente isso, né? As pessoas, elas fogem, na verdade, da realidade, né? Nós temos facilidade para isso. E o bonito e o bom do empresário é ele encarar as coisas, né? Se eu tenho algum problema, eu tenho que procurar um profissional que possa me ajudar naquilo, né? Eu não posso viver uma empresa Kinder Ovo, né? Chegar num determinado ponto e falar, fechei. Por quê? Porque eu não tinha números e pronto, a surpresa negativa. Ou chegar amanhã e você ter uma surpresa até positiva. Mas não deixa de ser uma surpresa, né? Não deixa de ser algo que você não está preparado, né? Tanto para um lado quanto para o outro. E quando você tem esses números, quando você se prepara para isso, você pode medicar a sua empresa com o remédio correto, né? E quando você tem um profissional, alguma pessoa que possa te ajudar, e nesse caso aqui eu indico a excelentíssima Diane Feitosa, com um trabalho sensacional, uma pessoa fantástica que pode te ajudar muito, e muito mesmo, tá? E eu assino embaixo, porque posso falar como ninguém a respeito disso, que ela trabalha comigo há 8 anos, e então realmente eu endosso aí todo o trabalho dela e desejo todo sucesso para ela nessa empreitada. Obrigada. E com certeza vai ser um canal onde vai abençoar vidas, vai ajudar pessoas, vai te dar uma oportunidade também de ter o seu próprio negócio. Sim. Porque realmente a sua capacidade é muito grande e tem muita gente para ser ajudada e muita coisa para crescer nessa vida, e eu acho que é para isso que nós estamos aqui. Ah, legal, obrigada. Olha que bênção, né? Na verdade é um prazer realmente ajudar. Eu acho que uma das minhas grandes satisfações é exatamente essa, de poder ver as pessoas crescerem, né? E pra gente encerrar, eu queria te pedir um favor. Eu queria que você mandasse uma mensagem para todas as pessoas que estão pensando em empreender, estão começando agora, ou então começaram, mas não estão, né? Estão aí com medo e tal. O que você diria para quem está começando? Qual que seria o seu recado para quem está começando? Você tem 2 escolhas, na verdade, sempre, né? A de parar ou a de continuar, né? O medo paralisa e a ousadia te faz correr. E é óbvio que se você fizer uma coisa bem feita, bem assessorada, você vai crescer muito. Então eu estou aqui para te animar, correto? Assim como eu fui animado e tenho sido animado todos os dias da minha vida com pessoas, né? Eu falo para você agora, seja ousado, né? Mas seja ousado com processos, seja ousado com pessoas que possam te ajudar, né? E vá em frente. Não desanima, porque tem muita coisa para ser conquistada e muita coisa para ser aprendida e muito para você crescer, né? Assim como aconteceu comigo, né? Comecei com pouco conhecimento, né? Mas com muita ousadia, né? E não permiti que o medo me paralisasse, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho vivido daquilo que eu plantei lá atrás, né? Com ousadia e com liberdade realmente de olhar as coisas e falar, eu posso errar, eu vou falhar, né? Mas eu não vou paralisar. E foi isso. E é isso que eu falo para você. Não tenha medo, né, de errar.
E entenda que quando você é ousado, até aquilo que dá errado faz parte do processo correto e do processo certo. É só a forma que você olhar isso que vai fazer a diferença. E assim, pros apaixonados por futebol, né? Eu falei que era a última pergunta, mas eu vou abusar, né, gente? Pros apaixonados por futebol, qual que é a semelhança entre jogar futebol e empreender? Os dois são emocionantes, né? Os dois realmente traz um frio na barriga muito grande. É claro que cada um tem a sua particularidade, né? Mas eu acho que eles estão muito próximos um do outro, dentro da mesma linha, né? E é que o futebol, né? O atleta, ele vive algo diferente, aonde ele consegue ver o resultado dele antes mesmo dele produzir, né? Então, quando um atleta faz um contrato, praticamente ele já viu o resultado dele. E o empresário ele tem que ir lá e ele planta, e ele vai, e ele planta de novo, e ele rega, e ele não desiste, e ele tem ousadia, né? E ele chora, ele esperneia, mas ele continua, né? E lá no final você tem esse mesmo resultado. Então eu acho que as duas coisas me marcaram bastante e sou grato a Deus por ter vivido e estar vivendo, né, praticamente esse outro lado aqui e ter vivido isso dentro do futebol e ter tido uma grande oportunidade de aprender algumas coisas lá, mas nada comparado ao que eu aprendi aqui a nível de empreendedorismo. Então é isso, é muito próximo, mas é distante. É igual, mas é diferente. É isso aí. Gente, eu espero que de alguma maneira você se sinta inspirado. É muito importante quando nós identificamos que pessoas que talvez estão à nossa frente, elas passaram pelos mesmos processos do que a gente. Quando você identifica isso, você fala, opa, estou no caminho. Mesmo que seja no meio do processo das dores. Então o crescimento ele se faz necessário e eu tenho certeza que isso deve estar acontecendo com você, mas como o Márcio falou, não desista. Persista, porque esse é o caminho. Na verdade, as pessoas que são referências para nós, elas só são referências porque elas ousaram não desistir. E é isso que eu desejo para você. Sucesso para você, mas vamos continuar crescendo, né? Empresarialmente e em todos os aspectos. E muito obrigada por você ter vindo. Ele tá correndo, gente. Eu falei que ele achou que quando ele parasse de jogar, ele ia parar de correr, mas agora ele tá correndo mais, não tá? É verdade, eu acho que eu corro mais agora, viu? Né? Antes era diferente. Mas é isso aí, muito obrigada. Deus abençoe. Obrigado pelo convite e sucesso mais uma vez aí. Obrigada. Eudono.com. Aê!